Meu corpo é templo do Espírito Santo, por isso me alimento saudável. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pão sem glúten, sem lactose e sem ovo. Feito com arroz negro, nutritivo, saboroso e perfeito para quem tem restrição alimentar ou busca uma alimentação mais saudável. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender com esse pãozinho maravilhoso, a como ele é fofinho e muito saboroso. Então, vamos lá fazer esse pão e já me segue e curte para mais dicas. Não deixe de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez e compartilhe com aquele amigo que também tem restrição alimentar ou que faz uma alimentação saudável. Vamos lá fazer essa receitinha que ela tá fantástica. Bom, vamos começar. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de arroz negro que eu fiz na maquininha, 40 de farinha de amêndoas, 10 de farinha de linhaça dourada e polvilho doce. E aí vamos misturar tudo aqui para fazer o mix, que é do mix que sai o pão. É importante misturar bem para poder tirar os gruminhos. E aqui tem o fermento biológico. Goma xantana, que é 5 gramas, que é equivalente a 2 colheres de chá. Para quem não tem balancinha de precisão. Feito o nosso mix, reservamos aqui. Aqui eu tenho 5 gramas de psyllium, que eu vou misturar com água para poder ele se hidratar. Eu tenho 180 gramas de água. E aí só misturar e deixar ele hidratar por uns minutinhos. E ele já fica pronto para a gente começar a nossa receita. E aí já virou essa papinha aqui o nosso... Olha, ele absorve toda a água e vira essa mucilagem toda. Vamos adicionar aqui e vamos começar a mexer, adicionar mais água. Aqui a gente tem tanto o psyllium como a farinha de arroz, que absorve bastante água. E aí, como é um pão de modelar, ele não, a gente não vai deixar muito mole a massa, mas se necessário, vamos colocar um pouquinho mais de água para poder deixar ele um pouquinho mais molinho. Mas primeiro vamos adicionar o óleo. Eu tenho metade de 1/4 de xícara de óleo. Estou usando azeite, mas pode ser o óleo da sua preferência. Lembrando que se usar óleo de coco, ele vai ficar um pouquinho mais... Ai, gente, o sal. Era para ter adicionado junto com as farinhas. Uma colher de chá rasa de sal. Porque é um pão pequeno. E aí, depois de misturar o azeite, se for necessário, a gente acrescenta um pouquinho mais de água. Tudo vai depender também da sua temperatura. Eu estou numa temperatura baixíssima. Às vezes a quantidade de água que eu uso é diferente para você que está no calor. Então, o importante é você... Eu tenho mais um pouco de água aqui. Vou adicionar mais um pouquinho. A receita original pedia 180, que eu já fiz esse pão. 180 de água, mas eu fiz com ovo. Hoje eu estou fazendo a versão vegana. E com ovo é completamente diferente, porque tem o líquido do ovo, né?
Olha, vai pegar 20 ml mais de água. E aí eu vou fermentar na geladeira por 12 horas. Vou untar o meu bolzinho para poder a minha massa não grudar lá. E esse é o ponto da nossa massa, olha. Uma massinha dura, mas não exageradamente dura para ele poder não ficar um pão seco. E aí vamos transferir para cá. E como ela é uma massinha dura, a gente vai abaixar ela aqui com a mão molhada para poder ficar retinho, para ela poder fermentar por igual. As massas sem glúten, elas não fermentam como as farinhas de trigo, né? Que dá aquele boom total. Não, ela cresce só no meio. Então vamos levar para fermentar e voltamos com ela fermentadinha até amanhã. Então, galera, vamos lá fazer tirar a fermentação aqui. Olha, gente, ele dobrou. Tá vendo? Aqui tá a marca. Ele cresceu 2 dedos, ele mais que dobrou de tamanho. 15 horas de fermentação, quase 15 horas de fermentação. Como eu tinha colocado na prateleira do meio, eles estavam fermentando muito. Hoje de manhã eu transferi para a prateleira de cima. Outra coisa, eu não tinha colocado o açúcar, que ajuda na fermentação. Eu coloquei uma colher de agave, depois que eu já tinha colocado ele aqui, mexi novamente e coloquei ele para fermentar. Então, adiciona aí, eu vou deixar na descrição o adoçante, a quantidade, e vocês acrescentem. Eu só dei uma esquecidinha, mas é normal. Faz parte da idade. E aí tirou toda a fermentação, vamos modelar eles. Vou mostrar para vocês como modelar ele. Vou assar nesses arinhos aqui para fazer tipo mini hambúrguerzinho. E aí coloquei meu tapetinho, vou dar uma polvilhada de farinha de grão de bico, pode ser farinha de arroz, o que você quiser. Vou colocar ele aqui só para não grudar, para não poder dividir na quantidade de cada pãozinho. Aí, galera, com a mão molhada, mãozinha limpa, vou abrir a massa para poder cortar pedacinhos iguais e vou pesar para poder ser mais fácil também, para ver as quantidades. Vou dividir em 4 partes, tentar ser igual, mas não dá. Nunca dá igual. Vamos lá pesar pra gente ver quanto que vai dar cada pãozinho. 64. Esse daqui vai dar mais, provavelmente. Ai. E aí, galera, ficou cada um assim na faixa de 77, 80. Não consegui fazer todos ficar no mesmo peso, não. E aí vamos... Cadê minha espátulazinha? Onde ela foi parar? Aqui. Ai, Jesus! Com a mão molhada, aqui embaixo você consegue fazer ele não grudar na mão.
E aí você modela o seu pãozinho todo bonitinho. E aí com a mãozinha molhada você vem aqui em cima, olha, deixa ele todo lisinho. E aí a gente coloca dentro dos arinhos, que ele vai crescer redondo. Lindo, lindo, lindo. Molha a mão. Muito importante a mão estar molhada para você conseguir fazer que ele não grude na mão. Se não encaixar direitinho, você só faz isso que ele encaixa. E aí, se tiver qualquer imperfeiçãozinha, se grudar na boca do arinho. Mas se você não tiver o arinho, o que você pode fazer? Você pode fazer uma cintazinha com papel alumínio e colocar ao redor. É só para ele crescer bonitinho. Dentro do aro ele cresce bem legalzinho. Esse daqui foi o que ficou com mais peso. Vai ficar maior. Mas não tem problema. Aí você pega a colher e dá mais uma arrumadinha. E aí coloca uma sementinha. Como eles estão bem molhadinhos, vai pegar bem a semente. Vou colocar um pouquinho de semente para poder misturar. Isso aqui é semente de papoula. Só para dar um mix de cor aqui, que fica muito bonito nos pães. Essa é papoula que eu colhi do quintal. No verão dá muito. E prontinho, nossos pãezinhos estão prontos para ir para o forno. 200 graus, um pouquinho de farinha de... só para deixar eles mais bonitos. Farinha de grão de bico ou de arroz. Vou cobrir com esse papel manteiga que já foi usado no forno, só para poder ele não dourar já em cima. Ele assar primeiro, depois de assado ele dourar. Se você ainda não deu uma curtidinha, curte, por favor, isso ajuda muito o canal. E não deixe de compartilhar, que assim eu chegarei nos 50 mil inscritos, que é o meu projeto agora. Gente, aqui saindo nossos menininhos, bonitinho, olha que coisa linda. Assadíssimo, embora esteja assim grudentinho, mas assado. Ele assou por 28 minutos, porque eu estava assando outro pão lá, então isso demora mais, quando você está assando mais de um pão. Vou colocar na grade e esperar esfriar. E aí, gente, preparados para o resultado desse mini pão de hambúrguer? Olha isso, galera. Olha isso. Vocês acreditam que isso aqui é sem ovo? E olha os alvéolos desse pão. Olha que fermentação mais linda. Gente, pão de fermentação natural é a melhor coisa que você pode fazer. Além de alimentar a sua saúde aí, você vai ter uns pães maravilhosos. Assim por fora você não dá nada por ele, mas olha a cor desse pão, que coisa mais linda. Então, espero que vocês façam e que compartilhem com outras pessoas também que têm a mesma necessidade que nós, assim todo mundo vai poder ser feliz. Gratidão por quem ficou até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.